Antes, falando aí da campanha de IPTU aqui de nossa cidade. O IPTU é muito importante. É muito importante o pagamento do IPTU, porque é onde vai botar a iluminação na rua. Vai limpar a rua, vai fazer a coleta de resíduos. Entendeu? O município vai ter recurso para recuperação de praças, recuperação de rua, essas coisas. Tudo tem que ter. Eu falo sempre aqui, quem não paga IPTU não tem moral para falar de nada. Não tem. Tem que pagar IPTU. Falou assim, ó, eu pago meu IPTU. Pronto, a partir daí, meu irmão, você vai pra cima, fale bem, fale mal, jogue duro. Papá. Não pagou, não tem condição de falar. Não reclama. Fica quietinho aí, você não pagou seu IPTU, então pronto. Querido secretário, satisfação ter o senhor aqui em nosso programa. Muito obrigado, viu? Bom dia, Vila. Bom dia aos ouvintes da Ilhas FM. Bom dia, bancada. Bom dia, Vila Nova, querido amigo, né, de longas datas aí. Sempre um prazer estar aqui dialogando, trazendo esclarecimentos sobre qualquer assunto inerente à Fazenda. Secretário, hoje é o último dia para que a população faça o pagamento em cota única com desconto de 15%, é isso? Perfeito. Conforme estabelece o calendário fiscal publicado em dezembro de 2024, o IPTU ele tem sua cota única com vencimento hoje, dia 30, para quem optar pelo desconto de 15% na cota única. E também vence, é importante salientar isso, vence a primeira parcela para aqueles contribuintes que fizerem a opção do parcelamento. Ah, sim. Que esse parcelamento pode ir até em 9 vezes, em 9 parcelas, obviamente respeitando o valor mínimo que estabelece o Código Tributário. Então ele muda de acordo com pessoa física e pessoa jurídica, ele tem um valor mínimo estipulado, então hoje também vence a primeira cota do parcelamento. Muito bem. Existe alguma possibilidade da população pagar o IPTU no cartão de crédito? Chega lá e divide em 12 meses, por exemplo, no cartão de crédito, a pessoa passar o ano inteiro pagando, porque o município já recebe, né? Existe essa possibilidade, secretário? Vila, nós já estamos trabalhando com análise criteriosa junto à Auditoria Fiscal do município e à Procuradoria para fazer algumas alterações no código. Alterações essas que não tragam nenhuma ampliação e aumento de tributo, mas sim que traga uma nova realidade, porque as coisas vão mudando muito rápido, já apareceu o Pix, as pessoas utilizam muito o cartão de crédito, então logo a gente vai estar trazendo algumas alterações e uma delas é a possibilidade do contribuinte estar fazendo pagamento através do cartão de crédito, porque se utiliza muita gente hoje utiliza a questão de pontuação do cartão de crédito, facilita. Tem cartão que dá até cashback. Cashback, perfeito. Bom. E a pontuação, né, que hoje todo mundo está a ponto para poder conseguir viajar. Então, nós estamos atentos a esse tipo de situação, estamos fazendo um estudo minucioso, até porque a lei federal, a nova reforma tributária 132 federal, trouxe uma série de instrumentos novos, vai mudar completamente a realidade fiscal do país. E exige também dos municípios que façam algumas adequações. Posso citar uma. A COSIP agora, a gente vai poder utilizar a COSIP para o melhoramento de vias públicas, de segurança de vias públicas. Que não podia antes. Que não podia, só podia utilizar para iluminação pública. Então, a gente vai poder, exemplo, instalar monitoramento, para ter um monitoramento junto à Guarda Municipal e compartilhar as imagens junto com a Polícia Militar. E outras séries que a gente vai precisar adequar à lei federal. Muito bom, muito bom. Qual é a nossa arrecadação hoje de IPTU? Quem paga IPTU e quem não paga IPTU em Ilhéus? Vila, o retrato de 2024, ele traz um lançamento de IPTU na nossa base fiscal de 90 milhões. 90 milhões e 808 mil. O valor arrecadado no ano passado do IPTU do exercício foram 23 milhões 151. Dá uma inadimplência da ordem de 74%. 74% de inadimplência. 74%. 90 e quantos milhões? 90 milhões. 90 milhões e arrecadou quanto? 23 milhões. 23 milhões. Amigo. Duas coisas aí. O IPTU tá alto demais ou o povo tá caloteiro demais. Tem alguma coisa não tá batendo aí. E para botar esse dinheiro para dentro? É importante salientar, Vila, como você falou, todo contribuinte ele tem direito, conforme estabelece a legislação, de fazer a impugnação do IPTU se ele entender que aquele valor lançado não está indevido ou ele entende que está incorreto. Sim. A Fazenda é obrigado a fazer o acolhimento deste questionamento, vai, obviamente, para uma análise criteriosa, junto à Auditoria Fiscal, junto à Procuradoria,
para verificar se o lançamento foi feito de maneira correta. É importante salientar isso, porque às vezes ocorrem algumas distorções, tá? Mas, de fato, a inadimplência do município é alta, é muito alta, tá? A gente está também trazendo instrumentos, porque a arrecadação própria hoje é fundamental. Fundamental. O município não consegue sobreviver sem arrecadação própria, ainda mais com esse volume de bloqueios. Hoje, pela manhã, nós acordamos com um bloqueio 100% do FPM. Mais um bloqueio? Mais um bloqueio hoje de 100% do FPM. Então, toda a nossa cota do FPM hoje foi bloqueada. Quanto foi? 3.303.000. 3 milhões. Obviamente, tem as deduções, né, do Fundeb, que fazem as deduções legais. Então, o valor que sobraria para a FUT 0, 3.303.000, foi todo 100% bloqueado em decorrência dos precatórios. Fora os bloqueios que têm sua origem também dos RPVs. Então, essa situação está trazendo uma dificuldade imensa junto ao município. A gente sabe que as demandas também são imensas, mas nada é possível sem recurso. A gente não consegue fazer nada sem recurso. Então, quem tem nos salvado, vamos colocar assim, é a arrecadação própria. Hoje, inclusive, dia 30 é dia de pagamento de folha. Como é que você faz uma previsibilidade da cota do FPM, que é 10, 20 e 30, e você, de manhã cedo, se depara com bloqueio numa ordem deste volume? Então, tem sido um esforço hercúleo para a gente poder conseguir honrar com as obrigações. Eu falei aqui, secretário, há talvez uns 10 dias atrás, quando teve o último bloqueio, que se esses bloqueios permanecerem da forma que eles vão, se não tiverem aí um freio, nós vamos ter logo problemas com o pagamento de folha. E quando começa a atrasar a folha, significa dizer que o fornecedor já está atrasado. Porque você vai priorizando a folha. Vai priorizando a folha. Se começou a atrasar a folha, você pode ter certeza que já teve problema com o fornecedor. E aí pode ter um colapso administrativo. Eu vou voltar nessa questão daqui a pouco. Qual o trabalho que está sendo feito para arrecadar esse dinheiro que está na rua? Porque é um dinheiro que pertence ao município. De 90 milhões, arrecadou apenas 23 milhões. Você tem um recurso aí, e esse recurso precisa entrar para pagar as contas. Tem sido feito o que exatamente? Vila, isso traz grandes problemas. Primeiro que a gestão e o gestor, ele tem por obrigação legal, até o Tribunal de Contas ele impõe sanções para aquele gestor que não faz a cobrança da dívida ativa. E para você ter ideia, hoje Ilhéus tem uma dívida ativa acima de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Obviamente que a gente entende que essa dívida precisa de uma higienização. A gente entende que pode ser que ocorra de muitos lançamentos indevidos, duplicados. A gente também está fazendo esse trabalho, até porque é necessário, porque senão transmite uma ineficiência de cobrança junto ao tribunal. Se você tem uma dívida ativa muito grande e você, mesmo que você faça um trabalho forte de cobrança, o que ela tem lá em cima, diante do esforço, ela sempre vai ter um percentual pequeno. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de análise da dívida ativa e estamos retomando a questão do protesto, porque é outro instrumento que também nos obriga, por conta o CNJ estabelecer um valor mínimo de ajuizamento para não sobrecarregar, né, a justiça. Então, a gente precisa instituir a questão do protesto e cobrar, Vila. Nós somos obrigados a cobrar, fazer a cobrança. A ideia também é fazer uma atualização da base cadastral, porque, reitero, é imposto. Nós temos obrigação de pagar. E é uma fonte, o IPTU configura como uma fonte de recurso fundamental para o município. Então, para tampar o buraco, para coletar o lixo, para fazer aquele serviço de varrição, a gente precisa de recurso. E esse recurso vem de onde? Vem dos impostos, seja ele das transferências constitucionais, ou do ICMS, ou da arrecadação própria. E o IPTU hoje, junto com o ISS, é a nossa principal fonte de recurso. E a gente vai ter que fazer essa ampliação, a auditoria fiscal está empenhada, o grupo Fisco entende do seu papel, entende da importância que eles têm junto ao município. A gente entende que ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta. Mas, exemplo, IPVA, eu preciso pagar o IPVA. Senão eu não consigo rodar com o meu carro. E com isso, a gente tem que, obviamente, a população deve cobrar sim, como você falou, deve cobrar, deve fazer suas exigências, mas também a gente precisa fazer a nossa parte, né? Todos nós, como sociedade, precisamos fazer a nossa parte. Então, o IPTU, ele configura como uma das principais fontes de recursos do município hoje.
Nós estamos vivendo um novo governo. Talvez a população, ano passado, entendeu que não deveria pagar IPTU porque estava chateada com a administração. Será porque você tem mil coisas aí, né? Para esse novo governo, que a população está entusiasmada, que a população entendeu que precisava de mudanças, você acredita que pode aumentar a arrecadação por conta dessa nova atmosfera que a cidade está vivendo? Vila, a gente já percebe uma mudança, uma confiança, como eu ressaltei aqui há pouco, a arrecadação própria está salvando as contas do município, porque você pega aí, em 4 meses de governo, você ter quase não, com o bloqueio de hoje já ultrapassa os 40 milhões de bloqueio. Então você tem quase que uma receita do mês total bloqueada dentro de um orçamento. Então compromete demais sua previsibilidade. E quem tem suprido esta ausência, né, vamos colocar assim, é a arrecadação própria. O Grupo Fisco já entendeu, a gente percebe um movimento, a gente ainda está apurando ainda os índices de arrecadação, mas a gente já percebe uma melhora em comparação ao exercício anterior. Isso, hoje é o último dia, então até essa data de último dia, com desconto, por exemplo, vocês perceberam que a população está fazendo essa... Inclusive, estou falando mesmo do IPTU também, né? Sim. Está tendo esse aumento, Perfeito. A gente percebe já uma ampliação da arrecadação. Esses dias tem sido bem movimentado o Departamento de Tributos. É importante salientar também que, além de presencialmente lá o contribuinte poder retirar o seu carnê de IPTU, ele pode também fazer pelos canais oficiais, que é da página, né, do município, aí o ilhéus.ba.gov.br, tem lá a aba de tributos, você só inserir os dados. E também nós colocamos o WhatsApp, a opção do WhatsApp, o atendimento, que é bem prático, bem rápido. Isso é ótimo. Então, o contribuinte ele faz a identificação prévia para poder a gente conferir de fato quem é que está ali fazendo a transmissão da mensagem, que é o 73991070433. Vou repetir aqui, 73991070433. O contribuinte pode acessar esse WhatsApp, mandar mensagem, claro, como o senhor mesmo colocou, para ter uma verificação, para se certificar se realmente é aquele contribuinte, e a partir dali ele pode pedir o boleto do IPTU. Do IPTU, perfeito. Isso é um instrumento que nós trouxemos. Mas ele pode pedir ali o boleto só de cota única ou ele pode parcelar ali mesmo? Neste momento, só do cota única ou das parcelas do exercício. Sim. Outro ponto que nós estamos ampliando é cada vez mais informatizar e digitalizar o atendimento. Sim. Tá? Não cabe mais a pessoa ter que sair de casa ou do seu trabalho para ir ao departamento de tributos. Então, tem que facilitar, né? Se já está difícil pagar, tem que facilitar para o povo pagar mesmo. A gente precisa facilitar. Então, nós já estamos elaborando um TR para poder fazer uma licitação para contratar algumas plataformas que vão facilitar essa comunicação junto ao contribuinte. Nós vamos criar o DTE, que é Domicílio Tributário Eletrônico. Esse Domicílio Tributário Eletrônico é para que a gente acabe com o papel, que nem a Receita tem. A Receita não tem um ECAC. Tudo é feito através do ECAC na Receita. É verdade. Então, nós vamos trazer algo parecido para a municipalidade, para ter essa comunicação eletrônica. Obviamente que aquele contribuinte que não tem tanta condição, que não tem muito acesso à informação, a gente vai continuar tendo um trabalho duplo. Mas alguns contribuintes de faixa de valores, nós vamos exigir que eles tenham um domicílio tributário eletrônico. Muito bom, muito bom. A ideia é facilitar mesmo e também acabar com os argumentos, né? Fui lá pegar o meu boleto e não achei ninguém. Tem uma turma que mete uns H desse aí para não pagar. E aí, se puder facilitar, e essa questão do WhatsApp eu achei sensacional. O senhor mesmo colocou que está sendo estudada também a possibilidade de ser pago pelo cartão. Não é claro que não vai ser agora, provavelmente na próxima campanha de IPTU, né? Imagino que a próxima campanha, isso já facilita e facilita muito. E a ideia é aumentar a arrecadação. É necessário aumentar a arrecadação. Dá para fazer aí, mudar o Código Tributário para esse ano não, mas talvez para o próximo ano, melhorar o Código Tributário e aumentar a base de arrecadação? Tipo assim, algumas pessoas saírem da lista de pagadores e aumentar com outros contribuintes? Vila, é uma determinação do prefeito Valderico não fazer nenhum instrumento de majoração de imposto. Tá? É bem importante frisar isso. É buscar o que nós temos, tá? Em comparação com a inadimplência do IPTU. Então, nós estamos estabelecendo mecanismos, instrumentos para ir atrás
daquilo que nós temos na nossa base hoje. Um deles é a questão da atualização cadastral. Nós sabemos que Ilhéus teve um pico de avanço de imóveis impressionante. Isso. Bairros que não existiam passaram a existir, imóveis que eram terreno hoje viraram prediais, né, casa ou até prédios, e o município não conseguiu acompanhar essa atualização. Às vezes por ausência do contribuinte ir lá informar, e também está na informalidade, aquela questão da atualização. Então existe um trabalho em curso que já vem desde o ano passado, de uma atualização, de um georreferenciamento. Isso é importante porque ele, além de trazer uma realidade mais perto para que a gente possa entender quais são as demandas do município, sejam elas das mais variadas possíveis, tanto no social quanto na problemática da limpeza urbana, na questão do meio ambiente, ela também vai trazer uma atualização cadastral para que a gente possa estar com a base atualizada para fazer a cobrança correta. Então, esse é um dos trabalhos que nós estamos fazendo. Então, a ideia agora não é aumentar a base, a ideia agora é o que tem na base e cobrar. Atualizar. E inclusive, também a gente premiar e valorizar aquele contribuinte que está em dias com o município, né? Que a gente chama de cadastro positivo. Então, nós estamos instituindo aí em breve o cadastro positivo do município e trazendo também uma legislação nova nesse sentido para que aquele contribuinte que sempre andou em dias com o fisco, né, ele tenha alguma vantagem com relação à ampliação de desconto. Isso é importante, porque motiva a pessoa a permanecer. Com certeza. Né? Então, são alguns dos pontos que a gente tem aí de planejamento. A gente trabalha aí com planejamento às várias mãos. A gente sempre costuma dizer, o trabalho é para deixar o legado, independente de governo. A gente tem que trabalhar para o município, por isso que a gente envolve os auditores fiscais, os fiscais de tributos. Lá na Fazenda, 99% são servidores efetivos, com exceção do secretário da Fazenda e do tesoureiro. Então, é algo importante, porque a equipe é engajada, então os projetos realizados permanecem. Então, tudo que a gente tem feito é para que seja algo estruturante e permanente. E essa equipe está tendo condições de trabalho, secretário? A gente sabe que as condições de trabalho não são ideais. A gente ainda funciona ali no Palácio Paranaguá, que carece de uma melhoria significativa. Então, na minha cabeça, o melhor ar-condicionado tem que ser do fisco. O melhor carro tem que ser do fisco. Os melhores computadores tem que ser do fisco. Tudo de melhor tem que ser do fisco, porque é o fisco que bota o dinheiro para dentro. Perfeito. Os melhores salários tem que ser do fisco. Perfeito. Porque essa turma que trabalha, essa turma que bota o dinheiro para dentro. O cafezinho tem que ter até água de coco, né? O chocolate. É o melhor tratamento, não tem jeito. Porque essa turma que pega o dinheiro, bota para dentro, que paga tudo. Perfeito. E outro trabalho que nós estamos também, a gente logo vai precisar sair dali daquela região, porque até o Palácio, existe um projeto do Palácio virar museu, e hoje não cabe mais estar ali do jeito que está. O contribuinte merece um local mais adequado, né? Um cara, de fato, de um local de atendimento. Então, a ideia é que a gente estabeleça um SAC municipal, parecido com o SAC municipal, que a gente reúna todos os serviços num só lugar, o serviço da área tributária, o serviço do LOP ali, que trabalha com a questão de obras, trazer o atendimento do MEI, então tudo num local só, e a gente, na retaguarda, esteja a equipe técnica que faz o trabalho interno de apuração. Mas trazer para um local único, e isso vai facilitar para o cidadão, em todos os sentidos. Então a gente tem esse projeto, estamos estudando, são apenas 4 meses de governo, apesar de parecer que nós temos mais de um ano aí, pelo volume de trabalho, mas esse é outro ponto importante e está lá com prioridade para a gente logo ter um local adequado. Muito bem, você pode mandar mensagens, você que tá nos ouvindo, pode mandar mensagens para a gente. Eu estou conversando com o secretário de Fazenda e Orçamento do município de Ilhéus, Fernando Fernandes, falando sobre essa questão aí do IPTU. Tem questionamento? Já tem sim. Lília mandou aqui. Não entendi por que, ao entrar no site para imprimir o IPTU para pagamento, apareceu uma taxa de cobrança, que procurei saber e disseram que era taxa de lixo. O IPTU não é para usar nesse serviço? Existe alguma taxa de lixo? Existe uma previsão legal, que o IPTU é um imposto que tem fonte de recurso livre. O gestor, a gestão, pode estabelecer o uso dele de maneira como bem entender, obviamente respeitando os critérios da lei de orçamento, né? A lei que traz orçamento. Junto ao Código Tributário, como em outras cidades, existe a taxa de coleta de resíduos sólidos,
Então, todo mundo que paga o IPTU vai lá, olha, junto com o carnê de IPTU, a taxa de resíduos sólidos. Existe essa previsão legal, não é da agora, já há muito tempo. Há muitos anos então, já algumas tem pessoas isso. não percebem, É. mas essa taxa ela é 100% destinada para auxiliar o pagamento da coleta, que ela não supre, Vila, nem 20% do que a gente gasta com a taxa de coleta. Se a gente for juntar aí o que se gasta da coleta de rua com a empresa que faz o tratamento dos resíduos, não configura nem 20% do custeio. Então, ela é deficitária. A gente precisa, inclusive, ter um pensamento mais adequado para o momento em relação à coleta de lixo. Não dá para aceitar coleta de lixo diária em Ilhéus. Coleta de lixo diária aumenta e aumenta muito. A gente tem que ter coleta aqui em dias alternados. Não dá para admitir que uma casa, uma família com 3 pessoas produza uma quantidade enorme de resíduos para descartar todos os dias. Não tem, gente. Em várias cidades do país, e aí não são poucas cidades, são muitas as cidades do país, não tem coleta diária. E essa coleta diária é que deixa o volume de recurso que o município precisa pagar para fazer essa coleta muito mais alto. Então a gente precisa pensar isso lá na frente. É óbvio que tem alguns setores que é necessário que você tenha a coleta diária, alguns setores, mas a coleta do resíduo domiciliar não tem. Na minha casa são 3 pessoas, não produz resíduo para descartar todos os dias. Eu posso tranquilamente manter na minha casa qualquer resíduo mais de 24 horas, 48 horas. Dá para manter na minha casa, sem eu ter que descartar na rua. E aí eu vou esperar a hora exata de que o município faça a sua coleta regular. Pronto, a partir daí eu vou descartar e o município vai dar o destino adequado. Gente, só aí já diminui pelo menos em 30% ou mais, talvez 30% a 35%, o volume de recursos que o município paga às empresas de coleta e tratamento de lixo. Vamos lá. Irlan Nunes mandou aqui. Estou ligado aqui na programação, gostaria de saber qual a previsão de pagamento dos precatórios, uma vez que os bloqueios já foram feitos. Então, esse é um assunto que como há o bloqueio, o próprio tribunal que faz essa distribuição, né, Vila? Então, é importante ele verificar junto ao advogado que está tratando com ele, para identificar como é que está a fila. Existe uma fila que precisa ser seguida. Este assunto do precatório, no que trata a justiça, é a nossa procuradoria que cuida, né? A Fazenda, obviamente, tem as informações financeiras, mas no caso da pergunta dele aí, é importante ele acionar o advogado, quem o assessora, para estar verificando qual é a ordem da fila e verificar se chegou o momento dele. É claro que a turma fica na expectativa, né, de chegar o dia de receber o precatório, tem coisa. Então, faz contato com o seu advogado, verifica qual é a ordem da fila e o advogado vai verificar, né? É rapidinho, ele chega lá, ele entra lá no sistema, ele verifica, a não ser que ele esteja com preguiça, né? Aí eu tô aproveitando. Diga, Fê. Roberto Tadeu mandou aqui. Pergunta ao entrevistado em relação à isenção do IPTU para idosos acima de 60 anos. Idosos. Ele colocou a lei aqui, Lei 4.304, de 17 de dezembro de 2024. É 60 ou 65 anos que tem direito à isenção, secretário? 60 anos. É uma lei que foi sancionada no final do ano passado. Acho que de autoria do vereador Tandic, se eu não me engano, essa lei. Ela traz algumas exigências para ter o benefício de isenção ao idoso. Ele tem que morar na residência, tem que ter apenas um imóvel no nome dele, tem que estar cadastrado no CAD único. Tem uma série de exigências que precisam ser seguidas para poder ele ter o benefício. Então, na verdade, foi regulamentado em Ilhéus, né? Porque me parece que é uma lei federal isso. Não. Quem estabelece... E foi regulamentado para o município de Ilhéus. O IPTU, por ser um tributo municipal, quem tem a autonomia de estabelecer isenção ou não é o próprio município. Então,
a lei federal não pode fazer essa interferência na questão do IPTU, né? Então, é uma lei municipal, que houve essa regulamentação, tem essa regulamentação. O contribuinte ele pode fazer esse pleito, irá para uma análise junto à auditoria fiscal, junto à procuradoria, para ver se todos os pré-requisitos são atendidos. Sendo atendido, a homologação para poder entregar o benefício. É importante salientar que a gente defende muito a questão da capacidade contributiva. O que é a questão da capacidade contributiva? Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, e quem não pode não paga nada. Então, hoje nós temos na nossa base quase 12 mil imóveis isentos do pagamento do IPTU, porque o Código estabelece isso para aqueles imóveis de padrão popular que tenham até 125 metros de quadrados de terreno e até 70 metros quadrados de construção. Repito, que tem um padrão popular, eles estão isentos do pagamento do IPTU. Por isso a importância também da atualização cadastral, que pode existir ainda muitos lançamentos, muitos imóveis que estão pagando IPTU, que poderiam estar isentos, e muitos daqueles que não estão pagando, que deveriam estar pagando. Então é importante essa atualização, até para você trazer uma justiça tributária. Então, é um dos benefícios que estabelece a lei municipal. Muito bem, diga, Fé. Mensagem chegando, estou conversando com o secretário de Fazenda e Orçamentos do município de Ilhéus, Fernando Fernandes. Marcos do Vilela mandou aqui, João Marcos do Vilela. Estou numa situação em que meu pai faleceu. Precisamos da certidão negativa. Fui lá e apareceu uma dívida da nossa residência e uma dívida de um terreno. Minha pergunta é, a gente parcelando essa dívida em X parcelas, pagando essa primeira parcela, a certidão negativa já fica ok ou ainda aparece essa dívida quando for buscar a certidão? Pronto, ele tem que verificar junto ao advogado dele qual é a necessidade que ele tem do documento. Ele realizando o parcelamento e pagando a primeira parcela, a certidão fica positiva com efeito negativa, que na sua maioria, às vezes, atende a necessidade para ele ingressar. Depende do que ele quer, né? Depende Perfeito. Então, há essa possibilidade, o código prevê o parcelamento até em 36 parcelas, então ele pode estar fazendo simulação junto ao fisco, junto ao setor de dívida ativa, e há sim a possibilidade, é só ele se dirigir ao departamento, lá no Palácio Paranaguá, procurar o setor de dívida ativa, que ele será atendido. Sei. Pronto, perfeitamente. Vamos falar a questão de bloqueio agora, secretário. O senhor falou que a cidade amanheceu com mais um bloqueio, mais de 3 milhões de reais, e esse recurso já estava no planejamento, e parte desse recurso com certeza iria fazer pagamento de salário para hoje. São quantos milhões já? Quase 40 milhões ou passa de 40 milhões? Com esse de hoje já passa de 40 milhões. Com o bloqueio de hoje já passa de 40 milhões. Já ultrapassa 40 milhões. Está fazendo como? O senhor já falou que a receita própria, que é a Receita Municipal, tem pagado algumas coisas, mas não dá para pagar tudo. Então, Vila, trabalhar com essa falta de previsibilidade financeira é muito ruim para qualquer orçamento. Dentro de casa, você no dia a dia, você sabe que você ganha, você vai estabelecer seu orçamento de despesas dentro daquilo que você tem previsibilidade de receber. Isso nos traz um desafio enorme, além dos desafios que já existem, né? Desse montante de dívida fiscal, desse montante de precatórios que se arrastam por várias gestões. Então, a gente tem tido uma política muito austera dentro da Fazenda. É importante salientar que no exercício de 2025 a gente está com nossas obrigações em dias com relação aos impostos federais, com relação aos fornecedores. Não temos fornecedores em atraso. Óbvio que dentro do mês a gente flutua ali dentro do mês, de acordo com o fluxo de caixa, né, obedecendo, obviamente, a questão da cronologia de pagamento que estabelece a lei. A gente está conseguindo fluir, mas tem aí todo um passado para ser resolvido. O município é um só. Existe um resto a pagar, deixado pela gestão anterior, de mais de 8 milhões. Existem dívidas que também não estão em resto a pagar, que são os DEAs, né? Os considerados DEAs. E fora esse enfrentamento que nós precisamos fazer da questão fiscal. É algo que bate na porta a todo momento. A Receita não brinca, você sabe. É a obrigação. Como a gente está falando aqui, que é a obrigação do imposto do IPTU, é a obrigação do município honrar com seus compromissos, com seus impostos.
E isso nos traz um desafio enorme. E esse trabalho, junto com a Receita Própria, que nos tem nos dado essa dinâmica de conseguir até o momento conseguir fluir. Mas, inclusive, já começou também a ser bloqueada a Receita Própria. Então, a gente tem pequenos bloqueios já na conta do que faz o recebimento da arrecadação própria. Isso nos preocupa. A Procuradoria tem trabalhado junto ao Tribunal para tentar minimizar esses impactos. Só que isso a gente já vai para mais de 4 meses, né? Nós estamos ultrapassando 4 meses e nos preocupa muito. Acho que é um problema de todos, de toda a sociedade, de toda a população, porque isso pode logo, como você falou, comprometer serviços básicos. Mas estamos empenhados, existe um grupo aí que está trabalhando diuturnamente. Ontem mesmo nós saímos do gabinete do prefeito quase 10 horas da noite, falando sobre precatórios, reunido com os procuradores, com nossa assessoria jurídica, porque isso aí é algo que precisa ser resolvido logo, porque senão a curto prazo a situação pode ficar em calamidade. Eu vou repetir o que eu tinha falado já anteriormente. A assessoria jurídica já fez o que tinha que fazer. É claro que você tem que ter uma assessoria jurídica muito boa, e a Procuradoria Jurídica do município é muito boa, o Procurador-Geral é muito responsável, é muito competente, mas não é só questão jurídica. Não é só questão jurídica, já falei algumas vezes aqui. Se não tiver a relação política, vai ficar muito difícil, mas muito difícil mesmo. E é melhor procurar essa relação política agora, porque lá na frente, com a água, depois que passa do nariz, amigo, aí é mais difícil. É muito mais difícil. Você imagina aí, Vila, 40 milhões investidos na cidade. Céu. Imagina, nós conseguiríamos sanar todos, o resto a pagar, os 8 milhões, ainda sobraria um recurso importante. Vamos lá, pelo que o prefeito fala, junto com o secretário Gabriel, daria para fazer a metade do projeto da avenida que tanto sonhamos, né? Então, você vê o quão é o prejuízo do município. Agora, o bloqueio são bloqueios de precatórios de RPVs. Muito bem. Quando eu falo isso, eu não estou aqui fazendo uma campanha de calote. Não é. Eu sei que quem tem os seus precatórios precisa receber, né? Quem tem seu RPV precisa receber, é verdade. O meu questionamento é o volume de recurso todo mês que é bloqueado e que realmente tira qualquer um do seu planejamento. Você faz uma previsão e daqui a pouco você não pode mais honrar com aquela previsão que você fez. Não dá para cumprir aquela previsão que você fez porque faltou recurso. Esse recurso, ele fica bloqueado? Esses 40 milhões, ele está bloqueado ou esses 40 milhões já está pagando os precatórios? Vila, isso é informação que a gente precisaria estar acionando a Procuradoria, mas a última atualização que nós tivemos é que esses bloqueios estão ainda retidos. Obviamente que o tribunal vai ter um critério de... O dinheiro está lá. Está lá. Agora o dinheiro está lá e não caiu na conta do... Pois é, desde dezembro. Desde dezembro, né? Ou seja, desde dezembro. É uma informação que precisa ser confirmada, obviamente, né? Junto à Procuradoria, junto ao tribunal. Mas fato é que todos os meses os bloqueios estão existindo. Se A ou B ou C está recebendo, essa informação não chegou até a Fazenda. Tá? Não chegou até a Fazenda. Obviamente precisaria apurar, volto a dizer, junto à Procuradoria, para a gente entender. A gente entende também que são bloqueios legais, que são dívidas que são as pessoas estão aguardando, foram tem que ser engraçado, pagas, né? Precisam ser pagas, mas obviamente que respeite um critério de um percentual exequível, né, dentro da receita corrente líquida. E de fato, do jeito que está comprometendo bastante aí as contas do município. Hoje, qual é a dívida que o município tem de precatórios? Vila, essa dívida é muito dinâmica, né? Ela porque existia um acordo no passado que aquele parcelamento que não foi cumprido, então nós temos aí 98 milhões de dívidas vencidas, mais 213 daquele parcelamento que se tinha ainda, ou seja, você tinha o passado não pago e as parcelas ainda a vencer, fora os outros precatórios estão em curso, que são mais de 500 milhões. São mais de 500 milhões. Disso daí...
Agora, você consegue saber o que é o que é mesmo devido e o que é, tipo assim, de juros? Isso aí a Procuradoria está fazendo esse estudo, está revisitando os processos para poder fazer essa análise. Então é um trabalho enorme. Não tem uma noção, grande. mais ou menos, de quanto de juros já tem aí nesses 500 milhões? Ainda nós não temos essa informação. é porque tem outro detalhe também. O senhor falou a questão de mais de 500 milhões. Mas não é uma dívida muito alta? 500 milhões. É uma dívida que o município reconhece 500 milhões? Ou o município pode questionar esses valores? Tipo assim, vamos pegar esses processos aqui e falar, opa, isso aqui a gente não deve. Ou esse daqui, nesse valor aqui. Porque é muito alto esse valor. E porque aí. pode ter realmente esses juros também, né, Vila, aí dentro, por isso que... Mas pode ter cobranças indevidas. Indevidas também. Tipo assim, o cara chega lá, botou qualquer valor e vai ficando e vai aceitando, entendeu? E daqui a pouco paga algo que o município nem deve. Então, acho que não dá para questionar esses valores, secretária. Então, Vila, são dívidas que, como já se transformaram em precatórios, já existe uma ordem judicial de bloqueio para pagamento, então deverá existir um questionamento dentro da Justiça. Sim. Dentro da Justiça. É um trabalho que, em conversa com o nosso Procurador-Geral Michel, ele entende que precisa ser revisitado os processos, identificar a origem, identificar como foram feitos os cálculos, mas volto a dizer, é um trabalho hercúleo que demanda tempo, porque não é uma coisa assim fácil, mas que precisa de uma agilidade. Mas precisa de agilidade. Um resultado muito positivo. Vamos imaginar aí que essa dívida de 500 milhões, sei lá, baixe para 400, para 380 milhões, pô, já é alguma coisa. Perfeito, entendeu? Perfeito. É um trabalho já perdeu aí 40. Principalmente os que estão em tramitação. Principalmente os processos que estão em tramitação. Mas eu sei, volto a dizer, esse é um trabalho feito pela Procuradoria, então a gente tem que ter um cuidado para estar narrando e falando qualquer tipo de ação, mas o que a gente já dialogou, e há uma determinação de revisitar, de fazer esse trabalho também de revisão, porque será muito importante, até para conseguir atingir o maior número de pessoas para solucionar rápido a questão do pagamento. Então, isso é um ponto que, com toda certeza, a Procuradoria também está atuando. E é uma forma de negociar esses juros também, por isso que eu perguntei o quanto tem de juros aí, né? Que tem que entender isso daí para ver se reduz esse valor. Tem que reduzir esse negócio aí. Volto a dizer, eu não estou aqui definindo calote, mas eu acho que quem precisa receber, tem que receber. Mas reduzir de uma forma legal, que todo mundo sai ganhando. E é bom, papai, receber em vida, viu? Porque tem muita gente aí que já está partindo e vai deixar para filha, vai deixar para neto. Então, sei lá, dá um jeito aí de resolver isso e fazer com que esse recurso chegue nas mãos de quem realmente precisa, de quem realmente tem direito a receber, e o valor exato, o valor correto. E se puder ser negociado, que seja negociado, né? Eu acho que tudo tem conversa, acho que tudo tem diálogo, e o que não der para o município parar, porque é uma cidade, né? Nós temos uma cidade segundo o IBGE erra quando fala que a gente tem 160 e poucos mil pessoas aqui. Nós temos 200 mil pessoas aqui, amigo. Vai ver os serviços de CRAS, vai ver os serviços aí da educação, vai ver os serviços recentemente eles saúde, fizeram uma correção, né? Recentemente saúde. Eles fizeram até uma correção. Mas não chegou no valor exato, não. Chegou no valor, mas ou seja, se já assumiu que tinha que fazer uma correção, é porque eles não estão certos sempre, né? Então, se a gente parar para analisar isso, são 200 mil pessoas que precisam diretamente do município todos os dias. Isso interfere na arrecadação também, né? Porque o IBGE é uma das bases para estabelecer os repasses federais. Isso. Exatamente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí. Secretário, diga, Fia. Tem mais mensagem aqui. Ruth mandou. E quem tem algum tipo de deficiência e não tem renda financeira, não é aposentado, também tem direito à isenção? Também tem que isentar a taxa de pedido de isenção. Eu fui fazer o pedido. Tá aí, Ruth quer saber o seguinte: quem tem alguma deficiência não tem renda e não é aposentado, se essa pessoa tem direito à isenção.
E ela falou também sobre a taxa do pedido de isenção, que se ela já está pedindo uma isenção, essa taxa também ela deveria ser isenta. A taxa de protocolo, né? Ela deve estar se referindo. É o que o secretário falou mais cedo aqui, a questão da justiça fiscal, né? É necessário. É importante que ela vá ao departamento, tá? Para a gente entender a situação dela, fazer essa apuração, identificar qual é o tipo de necessidade que ela tem, e se essa necessidade ela pode ser atendida com base legal, né? Para todo tipo de isenção existe uma base legal. É importante salientar o que ela falou com relação ao protocolo, que existe aquela taxa de preço público do protocolo que é cobrada, que é outro ponto que logo a gente vai estar estabelecendo e alterando, que a gente vai estabelecer de forma online. O contribuinte não vai mais precisar ficar indo ao departamento, ao setor de protocolo, fazendo a petição dele, seja lá de qualquer coisa inerente ao município. Tudo online. Aí ele vai ter lá o item do serviço que ele precisa, o pleito dele, ele vai anexar a documentação e a tramitação vai ser toda online e ele vai poder acompanhar a tramitação online, consultar se naquele departamento houve uma demora, inclusive a gente está estabelecendo parâmetros de que, porque o departamento tal ainda não soltou o processo, que já tem mais de 30 dias, até para o secretário, o diretor da pasta cobrar daquela pessoa, para que não haja aquela morosidade que a gente sabe que ocorre muito no setor público. Então é outro instrumento que a gente também está estabelecendo para poder trazer uma nova realidade para o município. O secretário, da mesa dele, ele tem um controle total dali. É o que o senhor falou. Um processo que tem 30 dias. Por que tem 30 dias esse processo aqui? O próprio sistema já vai indicar que o processo está parado lá. Entendeu? E imediato dá prosseguimento aí no processo. Nesse caso aqui, então, recomendável que ela procure o setor de tributos. No caso para que a gente entenda a situação dela. Daquela pessoa também que queria pagar, eu esqueci o nome dele agora, que ele acabou de mandar do pai falecido. Ele também precisa procurar o setor, ele tem outro canal, tipo WhatsApp, não, ele tem que ir lá, né? Então, o secretário disse, vai ter que procurar o advogado dele. Não, esse é o do pai que faleceu, que ele está querendo pagar uma dívida e para ter o certificado de quitação, da certidão. Aí ele quer saber o seguinte, certidão positiva, desculpa, certidão positiva. O seguinte, se a certidão que ele está precisando, se ele pagar a primeira parcela, se ele vai ter a certidão positiva, ele vai ter uma certidão positiva com efeito negativo. Essa certidão com efeito negativo serve para o que ele está precisando? Então é por isso que ele tem que procurar o advogado dele para saber se essa serve. Porque se ela não, mas ele quer saber como ele faz esse pagamento, se ele pelo WhatsApp ele pode ou não. Você tem que ir lá no setor, não. Isso, no setor de tributos. Pronto. Olívia Fernandes mandou aqui. Gostaria de parabenizar o excelente trabalho que o Fernando vem desempenhando ao município de Ilhéus, com muitos desafios, mas tenho certeza que a cidade está no caminho certo. Olívia Fernandes. E Kelmane também mandou um abraço para você. Maravilha. Secretário, eu deixo aqui os microfones para algo que o senhor queira acrescentar. Muito obrigado, hein? Pila, agradecer mais uma vez o espaço. Muito importante trazer esses esclarecimentos, né, que se fazem sempre necessários. Colocar a Fazenda à disposição. A gente tem buscado no dia a dia fazer um trabalho de maneira reta, de maneira que atenda os anseios, que são imensos, que os desafios também são imensos. E sempre que precisar, é só o amigo fazer o convite, que estaremos aqui de prontidão para poder fazer presente. Maravilha, muito obrigado, hein? Tá aí, bati um papo com o secretário Fernando Fernandes. Queria que o senhor só falasse antes dessa questão da ampliação do horário de atendimento. É importante frisar que desde a semana passada, que nós ampliamos o horário de funcionamento do setor, diante da demanda. Então, o horário está de 8 às 16 horas, direto, lá no Departamento de Tributos. De 8 às 16 horas, não tem o intervalo do almoço. Sem interrupção, para oportunizar aquelas pessoas que não podem sair, né? não pode se ausentar do trabalho. Então, naquele intervalo de meio-dia, às 14 horas, ela pode dar uma passada por lá. Além dos canais que nós já colocamos, tanto o site do município quanto o WhatsApp. Pode também estar acessando para poder obter o carnê do IPTU. Que já facilita muito, né? Bastante. Em vez de eu ter que ir lá no setor, eu vou pelo WhatsApp mesmo, já funciona. Só repete o número do WhatsApp, só repete aí, porque o WhatsApp facilita demais, gente. O site é o ilhéus.ba.gov.br, na aba lá de tributos. Tem também um e-mail, que muita gente gosta de utilizar o e-mail, que é o iptu@ilhéus.ba.gov.br. iptu@ilhéus.ba.gov.br.
Pronto, tá? Esse é o e-mail. Esse é o e-mail. Ele vai colocar a informação do imóvel, o nome do proprietário, e aí vai ser respondido com o carnê de IPTU. Perfeito. E o WhatsApp, que é o 73991070433. Só repete. 73991070433. Perfeito. Forte abraço, meu amigo, hein? Abraço, Vila. Abraço a todos. Tá com a gente aqui. Batemos um papo com o secretário de Fazenda e Orçamentos do município de Ilhéus, Fernando Fernandes, falando aí de IPTU, de precatórios e de bloqueios e das finanças do município de Ilhéus. Vamos para o apoio, daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Posso sentir mil vozes no ar.